Bienvenidos a este seminario Sejam en línea. bem-vindos a esse seminário online de apresentação de concurso de aulas modelo de professores Chino, locais da Latinoamérica más el China, Caribe. América Latina e o Este Caribe. webinar será Este impartido en webinário el será idioma ministrado nas español, línguas espanhol, portugués, chino e português, inglés. chinês e inglês. Pueden seleccionar su Podem idioma en la selecionar a sua parte língua na inferior parte de su inferior pantalla, da donde sua está tela, onde el está mundo. o mundo. Me presento, O soy desenho do Roberto mundo. Eu sou Lafontaine, Roberto director del Lafontaine, Centro de diretor do Cooperación Centro de Cooperação Internacional para la Internacional Enseñanza de la para o Lengua ensino da China, língua chinesa, Center for Language Center for Education Language and Education Cooperation, and CLEC, Cooperation, CLEC, Oficina Regional para o escritório América regional Latina para a y América el Latina Caribe. e o Caribe. Nuestro centro en América Nosso Latina y centro el na América Latina Caribe e o se Caribe dedica a la está enseñanza del dedicado ao idioma chino ensino en da língua instituciones chinesa em públicas, instituições públicas, privadas, privadas, gobiernos nacionales, governos nacionais, regionales, regionais, locales, locais, instituciones de educación instituições de superior, educação superior, instituciones de educación instituições de educação secundaria y secundária primaria, e tanto primária, públicas tanto como públicas privadas, así quanto como privadas, e centros também como educativos y centros de culturales educação e de culturais China. da China. El día 20 de abril de O dia 20 de abril de 2025 celebramos 2025, el Día comemoramos o Internacional Dia del Idioma Internacional Chino, da Língua declarado Chinesa, por la declarado Organización pela de las Naciones Organização das Unidas en Nações Unidas 2010 em en 2010, honor a em Kangjie, honra a el legendario Kanjie, o creador de los legendário caracteres criador chinos. dos caracteres Esta chineses. fecha Essa nos data recuerda el nos valor de la lembra que o valor creatividad, da la historia criatividade, milenaria de la da lengua história china milenar da y la língua importancia chinesa de e a crear importância puentes de criar culturales entre pontes regiones. culturais entre regiões. En Fundación CLEC, Em Oficina Fundação CREC, Regional para Escritório América Latina Regional y para a el América Latina e Caribe, o Caribe, trabajamos cada día para trabalhamos cada fortalecer dia la para o enseñanza del fortalecimento do idioma chino ensino da mandarín língua en nuestras chinesa mandarim em comunidades, nossas comunidades, desde programas de desde capacitación programas de para treinamento profesores para hasta professores, proyectos de até cooperación con projetos de gobiernos, cooperação com instituciones governos, escolares y instituições organismos escolares e internacionales. organização Queremos que cada internacional. profesor Nós queremos que tenga cada las professor herramientas, tenha la as formación ferramentas, a y el respaldo formação necesario para e o innovar apoio en necessário el para aula y inovar na conectar el chino aula con e la conectar o realidad chinês com a latinoamericana y el realidade da Caribe. América Latina e o Caribe. Conscientes de que la calidad de Estamos la conscientes de que a enseñanza se qualidade do basa en la ensinamento está pasión, el baseado esfuerzo no y la esforço da innovación informação e na constante inovação en cada constante em docente, cada este professor. concurso nace Este con un concurso propósito nasce com um profundo propósito y tres profundo objetivos e três fundamentales. objetivos Primero, principais. Primeiro, reconocer la dedicación reconhecer de nuestros a profesores dedicação dos nossos locales, professores locais, visualizando su labor en visualizando contextos os donde el trabalhos, chino no onde o es lengua contexto, materna onde o y chinês donde não é a língua cada clase materna e es onde una cada red de aula é um mediación ato de cultural. mediação cultural. Segundo, Segundo, compartir de manera abierta y compartilhar de forma colaborativa las aberta e de metodologías más cooperação a creativas, los metodologia recursos mais criativa, didácticos os recursos exitosos didáticos y de experiencias sucesso e pedagógicas experiências que han demostrado pedagógicas que transformar el têm demonstrado aprendizaje transformar o en un proceso aprendizado vivo, em um professor interactivo y vivo, significativo. interativo e Y significativo. tercero, construir una red Construir sólida uma de rede profesionales y sólida de organizaciones profissionais e para organizações para intercambiar intercambiar conocimientos, materiales y conhecimentos, oportunidades de materiais e formación continua. oportunidades, Con ello, informações de forma contínua. reafirmamos el Com isso, compromiso nós de vamos CLEC con la fortalecer o educación, compromisso de CLEC ofrecemos talleres com a virtuales y educação. presenciales, Oferecemos generamos espacios de atividades investigación y virtuais e reflexión que presenciais, aseguren temos un impacto atividades e real que y possam garantir um sostenible espaço en la real e enseñanza del sustentável no mandarín en ensino do América mandarim na Latina América y el Latina Caribe. e o Caribe. El concurso que O presentamos hoy concurso que está apresentamos abierto a hoje profesores de está aberto todos a los professores niveles de y todos os níveis modalidades, e presencial, modalidades virtual o presenciais, híbrida. virtual ou Te híbridas. invitamos a presentar E una clase convidamos a apresentar modelo uma aula que modelo muestre que estrategias mostre as inclusivas, estratégias dinámicas inclusivas, interactivas y dinâmicas, recursos interativas e creativos, recursos como criativos, por ejemplo como, por uso de las exemplo, tecnologías de la uso da información y tecnologia da comunicación, informação e proyectos comunicação, colaborativos projetos o ejercicios de cooperacionais inmersión ou cultural. exercícios de imersão Más cultural. que un reconocimiento, esta Mais do que o iniciativa reconhecimento, busca essa iniciativa construir estas procura redes de construir colaboración. essa rede de Los cooperação. invitamos a Os compartir sus convidamos a todos clases, vocês a aprender de compartilhar otros suas colegas aulas, y aprender dos contribuir nossos al colegas e contribuir ao fortalecimiento de la fortalecimento enseñanza do del chino ensino da mandarín língua en América chinesa Latina y el na Caribe. América Latina e o Caribe. Queremos agradecer Queremos su agradecer interés, los o seu invitamos a estar interesse, atentos a convidamos este a estar seminario
de olho aos nossos fundación que seminários desde Fundação Clegg, Escritor Regional para a América América y el Latina Caribe. e o Caribe. Queremos saber de ustedes. Queremos Así que les saber de recordamos que vocês. pueden Então, seguirnos en lembrem que nuestras redes podem nos sociales. seguir nas redes Tenemos sociais. diferentes Temos actividades como diferentes seminarios y atividades, como talleres todos los seminários e meses, oficinas así todos como os los meses. invitamos a E seguirnos en nós WhatsApp, convidamos que vocês hemos para que nos creado sigam no precisamente WhatsApp, un porque nós chat, criamos un grupo um que se chat, um llama grupo que é CLEC chamado CLEC Latam más CEP, Latam mais CLEC CEP, CLEC Latinoamérica y el Caribe. La América Latina e o Todos nuestros Caribe. seminarios, Todos os incluido nossos el del día de seminários, hoy, son incluído grabados o dia de y hoje, são publicados en gravados e nuestro canal colocados em nosso YouTube. canal de Les YouTube. recordamos que para hacernos llegar sus Lembrem que mensajes para lo que pueden hacer ahora en la vocês sección de preguntas y respuestas podem que se colocar encuentra suas en la perguntas e parte respostas na inferior parte de la dessa pantalla. sessão, na parte Y inferior da ahora tela. quiero dejar E con agora ustedes quero passar a a palavra nuestra para a subdirectora, nossa la señora subdiretora, a Ruan senhora Wei Chao Ran Wei Valeria, Chiao quien dará unas Valéria, quem palabras. vai dar Muchas umas gracias. palavras para nós. Muito obrigado. Muchas gracias, Roberto. Muito obrigada, 各位同 Roberto. 仁，大家好，我 Olá a 是拉美中 todos. 心副主任阮慧乔。首先，我很 Eu 高 sou a 兴在这里能 diretora da 够跟大 China da 家见面， Fundação CLEC, 给 escritora 大家介 regional para a 绍一 América 下我们的 Latina e o 锦标赛的 Caribe. 情况。 E, 首 bom, 先，我们拉美中心 estou aqui 是 para 深刻地认 apresentar 识 para 到 vocês 师资力量 a 是 nossa 决定 situação 着国际中 aqui 文 em 教育的 CLEC 质量， e 也 nós 深 estamos 刻地认 cientes 识 da 到 situação 本 da 土师资培训 qualidade 的 do 重要 ensino 意 da 义。 língua chinesa aqui na 未来， região e 拉美中 entendemos o 心将会 sentido 通过举 profundo 办教学大赛，开展本 da 土师资 nossa 培训 trabalho 活 aqui na 动， região. 全 Então, no 面梳 futuro, 理 nós 本 vamos 土师资 fazer 的情 vários 况， concursos de ensino e 挖 atividades de 掘培 formação 养更 com 多 o 熟悉拉 propósito 美 de 文化特 conhecer 点、有学 ampliamente a 生特点的 situação 本土 dos 师资人 professores 才。 locais e 同时， e 拉美中 aproveitar 心 mais 还会为 professores que 本土 sejam 教师争取更 familiarizados 多 com as 的到 características 中国 culturais 学 nas 习交 regiões 流的 e 机 as 会， características dos 帮助大 estudantes. 家拓宽 E 职业 também 发展 queremos 道路。 procurar gerar 今年 oportunidades 9 para aqueles 月，我 professores 们会 locais que 在智利 possam 圣地亚 estudar na 哥举 China, 办 fazer 拉美的 intercâmbios. 加勒 E 比地区中 lembramos, 文教 lembrem 师 que em 示范 setembro desse 教 ano 教学 vamos 比赛。 fazer 通过举办 uma, 这个比赛， um 我们希望给大 treinamento 家提供一 onde 个交流的 vamos 平台， ter o 让各 concurso 地 de 优 aula 秀的中文 modelo 教 das 师聚在一 instituições 起， locais, que vai 探 ser 讨 uma 适合拉 plataforma 美学生 para 的中文教学 intercâmbio, 方法。 de forma que os 在 professores 参赛的教师 destacados 来 de 说， todas as 这次 regiões 比 possam se 赛 reunir 是 para 展示大家 debater 教学 sobre 成 os 果的机 métodos de 会， ensinamento da 也 língua 能通 chinesa 过和其 adequados 他教 aos 师 estudantes 交 da 流， América 总 Latina. 结教学经验，提高自 E 己的教学 espero 水 que 平， através desse 对职业发展 intercâmbio 是很有帮助 possamos 的。 melhorar o nível de 对各个中 ensino, 文教学团队 melhorar 来说， o 比赛 intercâmbio 中 dos 导 colegas 师 e 分享的 experiência, 创 que 新 isso 思想、vai ser, 教学方 sem 法、 dúvida, 实际教 muito 学 útil para 案 o 例， desenvolvimento 都是很有 profissional de 用的参 todos. 考资 E 料， neste 可以 concurso, 用于改进现有的教学模式和提高教 vamos 学 ter 质 que 量。 compartilhar os 对我们 métodos 拉 de 美中心来 ensino 说， e 我们希望通过 inovadores, que 这次 também 比 vamos 赛， compartilhar 能够 casos 发现更 práticos 多 de 优秀的 ensino 本土教 com todos 师， os professores que 把 são 大家的 referências 经 muito 验教 úteis 训经 que 验 possam 收 ser 集起来， usados para melhorar 建 os 立教学案例 modelos 库，为以后的 existentes e 教师培 aumentar a 训和教学 qualidade 研究提供 do 支持， ensino 逐步打 e, 造一支 bom, 高水平、有拉美特色的中文教师队 como 伍。 fundação, esperamos 关 que 于比 através 赛的 desse 具体 concurso 安排， possamos 包括怎么 descobrir 报名、 mais 比赛 professores 流程、 locais 流 com 程等 bastante 信息， talento e 下面 juntar as 请我 suas 的同事 experiências de 安德烈亚给 ensino 大 para criar 家 uma 做详 base 细 de 的介 ensino 绍。 que possa servir de 希 apoio para as 望大家 futuras 一起努力， formações e 能够把这 treinamento de 次比赛办得 professores 好， em 推 relação 动 com os 拉美 detalhes 地 dos 区中文 concursos, 教育的 como, 发 por 展。 exemplo, 谢 inscrição, 谢大 o 家。 processo e outras informações. Gostaria de convidar a seguir ao nosso colega Andréa Meia, que vai fazer uma introdução. Esperamos que possamos trabalhar juntos. Muitos sucessos para todos. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Hui Chao, por las Muito palabras. Y obrigada, como Rachel, pelas suas ella dijo, palavras. E como ela falou, mi deber ahora es poder a minha presentarles un responsabilidade poco agora é el apresentar para concurso vocês para o que tengan una concurso, para idea que de vocês tenham los uma ideia plazos dos y de las prazos condiciones e en as general y condições no obviamente geral e, poder logicamente, poder tratar de motivarlos lo más tentar posibles motivá-los para o mais que puedan possível para que participar. possam Así que, participar. como Roberto, nuestro Então, director, como y Valeria Roberto, nosso mencionaron, este diretor e concurso Valério es el mencionaram, esse concurso para concurso é o de clase concurso modelo. ¿Y qué es lo de que aulas buscamos en modelo este e o concurso que procuramos nesse principalmente? concurso, El principalmente, objetivo o objetivo principal es principal visibilizar, é reconocer el trabajo de los profesores visibilizar locales e o en trabalho nuestra de región professores locais da nossa y de ahora en região. adelante, y lo van a E de agora
agora em frente, vocês vão ver nas bases que são publicadas mais para frente o conceito do LATAM, ou seja, LATAM, América Latina e o El Caribe. segundo objetivo es O segundo compartir las objetivo é compartilhar experiencias essas experiências pedagógicas. pedagógicas. Sabemos que las labores de los Sabemos que os trabalhos dos profesores en la región professores son
nas muy regiões diversas. são muito Muchas veces diversas. no Muitas vezes tenemos información nós de não cómo temos se está informação de como trabajando está entre sendo los colegas de trabalhado otros entre os países, colegas dos en outros otros países, idiomas, em incluso outros dentro del mismo idiomas e país, também en dentro do mesmo diferentes país, lugares. em Así diferentes que queremos lugares. compartir Então, esta queremos experiencia, compartilhar essa darle experiência, una dar visibilización uma y fortalecer visibilização también e las redes dentro del fortalecimento de mismo redes profesorado. dentro dos mesmos professores. Finalmente, impulsar la E, mejora por fim, continua de la vamos a enseñanza del idioma. Siempre impulsar queremos a mejorar, melhora siempre da língua queremos estar continuamente, queremos estar avanzando, avançando adaptándonos a também, las nos nuevas adaptando às novas desafíos que desafios implica enseñar que tem cualquier asignatura, que pero tem a sobre ver todo com o el ensino de idioma qualquer chino matéria, mas en la principalmente na región. língua chinesa na região. Quienes pueden participar Aqueles en que este podem concurso participar nesse van a concurso ser são profesores vão locales que ser están professores dictando clases de locais que chino en nuestra estão dando región aula de chinês na con nossa una região, experiencia com uma docente mínima de un experiência de año y professor de mínimo estamos de um ano. solicitando una E carta de estamos precisando recomendación também de la uma carta de institución recomendação da educativa donde estén instituição trabajando educacional onde eles para, en el estejam fondo, avalar trabalhando, este año de para avaliar docencia esse ano y de que, en el fondo, docência, estén de trabajando en ensinamento, alguna sección. e em qual Los sessão eles estão plazos. trabalhando. Os prazos. El día 2 de O mayo dia 2 de vamos a maio, publicar las bases vamos completas. colocar as ¿Ok? bases de Hoy forma día lo que completa. vamos a dar y lo que Hoje, estamos o presentando que en el estamos marco de este concurso apresentando y a partir del día 2 de e a mayo en partir do dia 2 de nuestras maio, redes em sociales, nossas en redes nuestra página sociais, em web nosso y además por site correo e electrónico y também les por voy a e-mail. E señalar al vou final também ensinar para vocês cómo no lo van a final poder recibir este email. como vão poder Vamos a receber esse publicar las e-mail. bases con cuáles son las Vamos colocar as características, bases cuáles e son com as los informações de quais são as materiales, características, quais etcétera, são os etcétera. materiais, Quienes etc. han seguido el trabajo que hemos tenido desde la Aqueles oficina que regional seguiram saben que nuestras bases aqueles son que bien seguiram nosso detalladas trabalho sabem que as nossas precisamente para bases são muito ayudarles a detalhadas que esté justamente para ajudar, todo para que completo y sin ningún todo esteja problema. muito completo e Las sem problema nenhum. postulaciones de estas clases modelo las vamos a recibir Estas hasta el aulas 15 de modelo vamos agosto receber até o 15 de porque agosto nosotros luego necesitamos e hacer un depois proceso de precisamos evaluación fazer que um processo toma de más o menos avaliação que leva 2 mais ou menos semanas. 2 semanas. Como saben, evaluar cualquier postulación de cualquier Avaliar qualquer concurso es necesario que candidato nosotros para recibamos esse el concurso, é material, preciso como que son nós recebamos o postulaciones en material, línea como são y candidatos aquellos profesores online, que han no tenido processo la online, ou oportunidad então aqueles de enviar professores las que postulaciones tiveram o sus as alumnos oportunidades o los de concursos de enviar canto, de toda a recurso que informação hemos dos hecho años alunos, do anteriores. canto, dos Toma concursos que nós tiempo já fizemos procesar el anos material, anteriores, então leva revisar que bastante esté tempo todo para processar o material. debidamente bien E y precisamos que si falta bastante tempo para processar algún tudo tipo de corretamente. E se documentación, falta algum tipo de también tengan documentação, tiempo de poder tenham enviarla de tempo de vuelta. poder Así que enviar siempre de les volta. recordamos Então que dentro de lembrem lo que posible dentro do planifiquen possível, bien los plazos para planejem, que se façam bem um puedan planejamento dos mandar los prazos materiales para que a vocês possam enviar tiempo. todos os materiais dentro do Recordar tempo, dentro también do que prazo. Lembre nosotros nos também demoramos un que tiempo nós en poder procesar esta información. temos que Así que nós nos hay levamos um algunos tempo para días, processar sobre todas todo essas cercanos al informações. fin de Então tem semana, alguns que dias a que são veces nos toma próximos un ao fim de poquito semana más que de às vezes tiempo. leva um pouquinho mais de Y la tempo. premiación y E a anuncio de los premiação e os ganadores lo anúncios vamos dos a hacer ganhadores el vamos mes de fazer septiembre. no mês de Como setembro. mencionaba Hui Como Chiao, mencionava nosotros Hui el mes de Chiao, septiembre nós no vamos a mês de hacer la setembro vamos capacitación fazer o de treinamento profesores de para América professores Latina y para a el América Caribe. Latina e o Vamos Caribe. a hacer la Vamos publicación fazer a correspondiente publicação para las fechas y correspondente hacer un para as formato datas, fazer híbrido. o formato Así que por híbrido. favor estén Então, atentos a por nuestras gentileza, estejam de olho, bem novedades e atentos informaciones das detalladas sobre novidades, para as esta informações capacitación. detalhadas sobre esse treinamento. Ahora sí, el producto Agora, de o este produto concurso desse es una concurso clase é modelo. uma ¿Qué aula modelo. significa O que clase modelo? significa aula Es modelo? una clase É uma que aula contenga que los siguientes tenha os puntos. La seguintes pontos: planificación de la clase. planejamento da aula. Precisamente hoy día tenemos un Justamente hoje expositor que nós nos temos va a comentar alguém un que vai poco apresentar, que por vai qué es falar um pouco importante porque é dentro de la importante labor docente dentro do planificar trabalho una dos clase professores fazer o con planejamento da materiales aula, os didácticos materiais y cómo didáticos vamos a e como abordar vamos además el desarrollo de esta apresentar clase. também o Va a ser una desenvolvimento dessa grabación de aula, ella vai ser misma. uma gravação El dessa tiempo, aula, el tá certo? formato por O donde deben tempo, o enviarlas, formato va a estar devem todo ser dentro de la enviados, convocatoria de las bases que vão vamos a estar tudo publicar também dentro la da próxima semana. convocatória das Y bases que nós vamos a finalmente, esta colocar e a clase publicar también na tiene que próxima tener semana. una E dentro dessa aula reflexión tem del que ter uma profesor, reflexão do porque professor, entendemos que como porque profesores entendemos que como tenemos que professores también temos que também retroalimentarnos y fazer um analizar feedback e si fazer uma nuestra clase análise, está adecuada o se a no, nossa aula o qué está adequada podemos ou não, o que aprender nós también de podemos nuestro aprender também propio do trabajo nosso docente. próprio trabalho como ¿Cuáles van a professor. ser los criterios de Quais vão ser evaluación os que van a critérios de estar avaliação detallados? que vão Nosotros estar vamos a tener detalhados aqui? un Nós jurado vamos ter um especializado en juiz competencias
especializado em idioma chino, didática de didáctica ensino da de língua enseñanza chinesa, de idiomas. didática Número do va a ensino ser das línguas. eduquillo
Primeiro vai ser o idioma, domínio da língua, da disciplina, da língua chinesa e também da que la didática. planificación sea Que o coherente y planejamento pensarse seja en un coerente orden e muy também interesante y algo muy muito importante que esté importante contextualizado. Como decía interessante Roberto que en su esteja bem discurso inicial, contextualizado, ou seja, nuestra é región algo es muy inicial, diferente a mas a Chile nossa y nuestro região é muito trabajo diferente da docente China. Nosso también trabalho es como professor una também labor de é mediación um cultural. trabalho de Así mediação que cultural. enseñar el Então, idioma no es lo ensinar a mismo língua en não é a Chile, mesma que en coisa no Chile, Brasil, que no que en Brasil, Haití, que que em en Haiti, México, que no y México, dentro de e nuestros mismos países dentro también dos nossos mesmos contextos países também rurales, tem contextos urbanos, rurais, enseñanza de urbanos, niños o de ensino de adultos, crianças ou de también adultos, eso es diferente também y eso se tiene isso que é ver diferente. ejemplificado Isso en unas tem que estar clases. bem mostrado numa aula. Interacción pedagógica, que Interação dentro de la misma clase pedagógica, que también dentro da haya mesma aula interacción também con tem los uma estudiantes, interação com os por estudantes. supuesto. É Creatividad e claro, innovación criatividade, siempre inovação son bien sempre são valorados y bem que nuestra valorizados e reflexión também as nossas sea reflexões crítica, sejam sea una críticas, reflexión que seja uma coherente, reflexão real sobre coerente, nuestra real práctica y sobre nuestra as nossas clase práticas, y nossas un aulas uso e adecuado um de uso los materiales. adequado dos materiais. Toda esta información la van a Todas ver essas informações vocês vão vista ver más en detalle en las com bases mais que vamos a detalhes nas publicar la bases que próxima nós semana. vamos colocar a Ahora publicar nas sí, próximas lo semanas. que varios profesores ya me han Bom, ido preguntando. o que os Tenemos professores já me premios perguntaram, temos y prêmios. continuaremos con E vamos nuestra continuar modalidad de dar un com a nossa premio a la modalidade de dar um popularidad, prêmio à que va a ser las popularidade, clases modelo van a ser que vão subidas a ser nuestro as aulas canal de modelos, YouTube. vão ser colocadas no nosso canal de Les YouTube. compartiré ahora el canal y les contaré un Vamos poco más o menos compartilhar o cómo canal para vocês trabajamos. daqui a pouco e Y para vamos quienes mostrar como tengan nós más me trabalhamos gusta com isso. en Para su aqueles que clase tenham modelo, mais tendrán joias, el mais premio en likes, efectivo de vocês vão $200. ter um prêmio de Siempre lo US$ vamos a 200 detallar e sempre vamos en la convocatoria, en las colocar bases, nas pero convocatórias das tengan en bases, consideración que el canal mas de YouTube, considerem que o igual canal de que el otro YouTube, canal, como qualquer outro tiene canal, restricciones de derechos tem de autor, restrições de direito de de autor, protección de de menores. proteção de Entonces también menores ahí tengan e que, cuando manden sus também videos, que a lo quando mejor vocês la enviam seus música, vídeos, talvez a como en música, retroalimentación de como competencias feedback anteriores, que la em música, por competências ejemplo, anteriores, a música, no por todo exemplo, infrinja el tema de derechos não de autor, possa porque ir el em canal de contra dos YouTube lo direitos de va a autor, bloquear porque o canal de automáticamente. YouTube vai bloquear isso Y vamos a tener automaticamente. esta vez E 3 vamos ter premios de agora 3 excelencia, prêmios que de van a ser excelência, los 3 premios que de vão ser os prêmios las mejores clases, das que melhores van a aulas, recibir que vão $600 receber cada uno. Así que $600 como cada pueden um. ver, es un Então, excelente como vocês premio. podem ver, é Pero um prêmio vamos a tener excelente, un mas premio vamos al ter um primer lugar. prêmio ao Y primeiro este primer lugar. lugar, E ¿qué esse es lo que primeiro va a lugar, recibir? Va a o que recibir un vai viaje a receber China uma viagem para a para China asistir al para concurso participar do Chinese Hero, concurso más un Chinese bono de Hero. $500. Aí Ahora yo les também voy a comentar un poco de qué extra de se trata este $500. concurso Eu Chinese depois Hero vou para que comentar para você de que sepan, se pero es trata una tudo experiencia isso, muy mas é interesante uma que el experiência muito ganador va a poder interessante que o ganhador vai experimentar y poder asistir a este concurso de participar desse profesores de chino que se concurso, desse realiza en professor de China. chinês que é Y feito na asistir a China. este E concurso participar desse también concurso poder também experimentar vai poder de primera ver mano en el fondo todo lo que es diretamente, em la labor primeiro docente. lugar, Así que como o que asistente é tudo isso. va a Então, ser como muy, muy participante, vai interesante. ser muito Para interessante. ir resumiendo un poquitito Para y después les voy a resumir um comentar un poco pouco, depois vou esta comentar um pouco para experiencia que es vocês del da primer premio de experiência primer do lugar, primeiro prêmio do primeiro lugar. ¿por qué participar, Por que estimados participar, profesores? ¿Por qué prezados participar? professores? Por que Porque participar? primero van a Porque poder primeiro vão tener poder ter visibilización, van a poder hacerse dar a conocer dentro visibilização, de la vocês misma vão comunidad de poder enseñanza del se idioma mostrar dentro chino, da comunidade da van língua a chinesa, acceder vocês vão a redes acessar as profesionales, redes de a profissionais, acceso a los recursos también, van acesso a aos poder ver recursos otras também, vão poder clases. ver também Y outras eso me aulas. lleva al tercer E isso punto, me algo leva também ao muy importante en terceiro nuestra ponto, labor de algo muito profesores, es importante la dos nossos inspiración trabalhos pedagógica. como A professores e a veces inspiração pedagógica. es muy bueno Às y es vezes muy é interesante muito bom, é conocer qué muito está importante haciendo e interessante el resto conhecer o del que está profesorado. fazendo os Vamos a restos poder dos también, professores. Vamos como somos também, una región de como muchísimos somos países, uma tener una região de muitos proyección países, temos uma internacional en la projeção misma región internacional y en na China. mesma região e na Van China. a obtener un certificado de Vão ter um participación a certificado de todos los que participação a participen, todos os valga que la participem. redundancia, pero también a los ganadores E van a tener para un todos os ganhadores certificado de também, para ter o ganadores dado certificado por de Fundación ganhador CLEC y, dado pela como ya les Fundação CLEG. mencioné, E como eu já mencionei, premios. ¿Cómo prêmios. postular? Bom, Descargar las como se bases candidatar? desde Fundación Vamos CLEC, nuestra página web, fazer o download el día na 2 de Fundação mayo, CLEG. O enviar dia su 2 de maio, postulación, enviar a sua asegúrense de candidatura cumplir todos e los tenham requisitos. certeza que Recuerden possam que si les preencher falta todos os algún requisitos. requisito, no Lembre van que a se poder falta alguma coisa, participar. vocês Entonces, não vão poder siempre participar. nosotros Então adjuntamos en los lembre que nós anexos colocamos una todos os lista de materiales anexos, que uma lista deberían de tener materiais que
vocês precisam ter. E se tem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. A meia de vocês têm o contato direto. Vocês podem escrever para nós através das redes sociais.
Para aqueles que não fizeram ainda, lembrem que nós, desde a Fundação CLEG, estamos tendo um registro oficial de todos os professores da língua chinesa, sejam professores locais ou não. E essa base de dados, com seus e-mails, também vamos mandar o convite para vocês diretamente, para todos vocês. E não somente esse convocatório, mas também as informações dos treinamentos dos professores que vamos ter em setembro e todos os eventos que vamos ter. Tem concursos para estudantes de chinês, tem seminários por especialidade, e isso vai ajudar para complementar a base. As informações em nosso canal de YouTube. Convido a vocês para nos seguirem, porque está todos os seminários que nós fizemos, está dividido por línguas. Está, por exemplo, em português, em chinês, em espanhol, etc. E também está um congresso de ensino da língua chinesa que nós fizemos o ano passado. Também tem gravações, chinês para a cultura turística, etc. E aqui vocês vão ver publicados seus vídeos de um playlist. Como mencionou Roberto, nós temos diferentes canais de comunicação, temos o site, temos o nosso Instagram, temos o site do Facebook, temos o canal de YouTube. E para encerrar um pouco aqui essa parte, vamos passar a palavra para o nosso... Bom, o primeiro lugar é uma viagem para participar do concurso Chinese Hero. Então, eu tenho um vídeo bem curto que o que vai fazer é mostrar para vocês, mostrar de que se trata esse concurso, para que vejam também a grande experiência que vocês vão poder atingir.所以听了纳赛尔的故事，有人说“一带一路”是友谊之路，你同意吗？这个成语常常就用来形容坚持不懈地做一件事情，哪怕遇到困难也从不放弃。这项比赛连接的是友谊以及文化，我们可以实现沟通。各位游客好，我是导游布朗，欢迎你们来到巴厘岛。游客朋友们，大家好，这里是大湖。我们来进入真实的直播间，来看一看怎么在直播间卖东西。欢迎大家来到直播间。今天给大家带来的是来自岭南的新鲜荔枝。老师就来教你们怎么使用 AI 帮助大家设计一条旅游路线。请你把你想到的关键词写到你的学习通上。好，谢谢两位同学。在限时秒杀活动，汉教英雄会，我们来了！汉教英雄会，我们来了！Bien, como pueden ver, es un concurso que reúne a todas las principais como vocês podem ver, é um concurso que reúne as principais universidades da China. Então, vocês vão poder ter uma rede de profissionais de contato, de inspiração, como falar para vocês de forma incrível. Então, para não dar mais delongas, nos siga nas redes sociais para que vocês possam ver no dia 2 de maio, e vou compartilhar com vocês no chat o link de registro dos professores, vocês possam fazer também a inscrição e receber a informação do concurso diretamente.
Muito obrigado a todos. Bom, Para, en el perfeito. fondo, darle un Agora, aterrizaje para a dar todo lo que he uma estado presentándoles juntar ahora, toda a informação que eu quiero dar estou el pase apresentando para a vocês un agora, quero dar a profesor palavra para um que es muy professor conocido que en la é comunidad muito de profesores conhecido na locales. comunidade de Es professores el locais, profesor é o Miguel professor Carrillo, Miguel que cuenta con Carrillo, estudios de que conta maestría com um en estudo enseñanza de de lengua mestrado china no como ensino da língua segunda chinesa como lengua segunda extranjera língua de la estrangeira Universidad da en Sun Yat-sen. Universidade Desde el em año Sun Yat-sen. 2009 tiene No una ano amplia 2009, tem experiencia uma ampla enseñando el experiência idioma chino, ensinando a língua tanto en chinesa, entornos académicos tanto em como en entornos divulgación acadêmicos como cultural. em divulgação cultural. Hoy en día, en la actualidad, se Hoje, encuentra trabajando atualmente, como ele está trabalhando profesor como principal en el professor Instituto principal Confucio no Instituto de la Confúcio Universidad da Autónoma de Universidade Yucatán, que es la Autônoma de UADY. Yucatán, Y que é o además de su UADY, labor e docente, también ha também participado con como ponencias en professor, diferentes ele já congresos participou em en apresentações em Chile, en diferentes Perú y en congressos no México, Chile, Peru e no donde su México, especialidad ha onde sido a sua principalmente especialidade tem el sido rol del principalmente profesor y o su papel do impacto en professor la e clase. Así o que le vamos a dar impacto. las gracias E al profesor então, Miguel muito obrigado, y le professor damos la Miguel, bienvenida. e, bom, boas-vindas. Muchas gracias, Muito Roberto. Muchas gracias, obrigado, Andrea. Roberto, Fui chao. Andreia, foi Fui chao, tchau. Francia, por Muito la obrigado invitación. pelo Y convite. pues vamos E, a platicar bom, un poquito vamos falar um acerca pouco em relação de algo que a todos los de profesores, algo que a todos os professores creo yo, nos cuesta un poquito al inicio. nos dá ¿Te um hace caso, pouquinho Roberto? de trabalho no início. Muy bien. Ningún problema, se ve perfecto. Y que el tema es cómo planear una clase, O cómo tema é como utilizar el fazer o tiempo de manera planejamento de uma efectiva. aula, como utilizar o tempo de forma Yo eficiente. considero Eu que considero dar una clase no que dar solamente uma es aula pararse não é frente a somente un para grupo y dar una estar em explicación, frente de um explicación, grupo e dar uma explicación y hablar explicação, acerca de un explicação, vocabulario sem o una parar e falar gramática. sobre um vocabulário e uma Todo gramática. el background que conlleva Toda una a clase, informação que tem quizá uma es aula, el mayor tiempo que que tiene el profesor é muitas vezes o maior tempo destinado que tem um para professor tener una destinado clase para ter uma aula en la cual los na alumnos qual os puedan alcanzar alunos las possam competencias atingir as que nosotros como competências que profesores nós, como professores, tenemos para ellos, ¿no? temos Vamos un para poquito isso. acerca de la introducción, método Vamos de um pouco agora enseñanza, na cómo planear una introdução de clase métodos de y una ensinamento com conclusión planejamento de al uma aula final, e uma ¿vale? conclusão no Y final. bueno, ¿qué es la E, planificación? ¿Por qué bom, como é que é a planeamos? ¿Qué pasa si no planificação de uma aula, planeamos? ¿Qué planejamento de uma pasa aula? O si que planeamos acontece se bien? não fazemos Bueno, planejamentos? O que acontece se primeramente planejamos bem? planear nos Bom, geralmente permite planejar dar nos a nuestros permite dar alumnos aos las nossos alunos actividades o las as atividades, explicaciones o los explicações, materiales os que vayan de materiais acuerdo a sus que sejam de necesidades. acordo Muy com as suas importante es el estilo de necessidades. É muito aprendizaje. importante Creo também yo o estilo dos que aprendizados. las diferentes Acredito, é o que as generaciones diferentes traen gerações diferentes trazem estilos de diferentes aprendizaje estilos de adicional a aprendizado. esto. Las Adicional a tecnologías isso, as actuales tecnologias nos hacen atuais nos profesores fazem que professores tengamos un que reto más tenhamos grande. um desafio Muchos maior. alumnos tienen Muitos acceso alunos têm a acesso diccionarios, tienen a acceso a dicionário, videos, a muchas a cosas más. vídeos, a muitas outras Y el rol informações. del profesor E o ahí papel do professor aí entra para ser guía entra para ser y mostrar guia al alumno e mostrar aos alunos cómo canalizar toda esta como información de tal manera que el utilizar essa alumno tenga informação, un concentrar essa aprendizaje informação de forma que óptimo, vocês ¿no? tenham um aprendizado ¿Por qué útil. planifico? Porque Pues para planejar, tener objetivos claros de la para ter clase, objetivos claros cuáles na son las aula, quais são as competencias que mi competências alumno debe de que meu tener al aluno final de mi tem que ter no clase. final da Recuerden que todas aula. las clases Lembrem deben que tener un todas as objetivo aulas têm que ter claro. um ¿Qué objetivo se dice al claro, inicio de la clase? El que é alumno falado no tiene que início da saber qué aula. O está aluno tem que estudiando, saber para qué lo está quem que está estudiando y estudando, muy para quem importante, está en qué estudando, é muito importante, contexto e em que lo puede poner en contexto, em práctica. qual contexto Planear pode colocar em me hace prática. tener una Planejar gestión me faz ter más uma eficiente gestão del mais tiempo eficiente do tempo, y además de eso, muy e além importante, disso, é tener muito un progreso importante con ter um nuestros alumnos. progresso com os Hoy nossos puedo dar una clase, alunos. Hoje pero si posso dar uma la aula, siguiente mas se clase na cambia el tema seguinte aula muda completamente, o tema pierdo completamente, una línea de perco enseñanza uma y linha pierdo el de camino que ensinamento. pueda tener mi alumno. E também o progresso Y que sirve possa ter para um planear aluno también serve para la correcta ter também planeación de o recursos. correto planejamento dos Y muy recursos. importante, cómo E muito evalúo, cómo importante como retroalimento avalia, como a fazer mis o estudiantes. feedback aos estudantes. Tenemos diferentes enfoques de Temos enseñanza. diferentes Creo enfoques de yo que como ensino. profesores Acredito que, como locales, professores siempre locais, hemos tenido por sempre allá la idea temos que e tivemos a como ideia nosotros que, aprendimos en como su nós momento, aprendemos quizá, no momento, de que talvez, una de clase que de as chino tiene que aulas de tener chinês cierta têm que ter estructura, uma que es la misma certa estructura que nuestros profesores estrutura, nos que é a han mesma dado, estrutura ¿no? que nossos Comenzamos professores con nos ensinaram, vocabulario, certo? pasamos Começamos com al texto, vocabulário, luego nos vamos a passamos la ao texto, gramática depois vamos à y luego parte de nos vamos a los gramática, depois ejercicios. vamos aos
exercícios, certo? Mas existem outros focos, como parte de ensino da língua, que não necessariamente tem que ter essa linha. Eu tenho diferentes focos, diferentes pontos de vista que vão nos
permitir fornecer oportunidades aos alunos de formas para se comunicar dentro ou fora da aula. Tem focos nas quais eu vou estar baseado em tarefas de casa, na UAD, aqui no Instituto Confúcio, aqui da UAD, temos um programa aqui de fadas, que são atividades de aprendizado, onde nós deixamos os alunos adicional ao que é estudado na aula, vamos deixar para eles informações básicas do que precisamos passar para eles. Não temos uma grande comunidade chinesa em nossa cidade, mas existem restaurantes. Os restaurantes muitas vezes falam chinês. Então, nós solicitamos que podem ir entrevistar alguém do restaurante e também nos serve não somente para a língua, mas também serve a parte de cultura. Então, o aluno está dentro da língua chinesa, imerso totalmente na língua chinesa, e aí, adicional, já sabemos que, por exemplo, em Yucatán, muitos dos restaurantes, dos donos dos restaurantes são da província de Guangdong, então, às vezes não falam mandarim tão estándar e também serve para explicar para o aluno. Bom, você estuda mandarim estándar, mas também tem outras pronúncias em outras regiões. E, bom, agora a parte de ensino. Ou ensinar. O que é ensinar? Por que ensinamos chinês? Porque temos que ter ao aluno como um personagem da aula que participe no processo de aprendizado e de ensino. Eu tenho que dar ao aluno as ferramentas para que dentro das minhas aulas possam utilizar a maior quantidade de língua chinesa possível. Por quê? Talvez em muitos países da América Latina acontece que saem da sala de aula e não tem um lugar onde eles pratiquem a língua chinesa. Então, por isso, nós temos que criar ambientes dentro das nossas salas de aula. Isso nos leva ao nosso papel de professor. O que temos que fazer? Quais são as nossas tarefas, nossas responsabilidades dentro da aula, além do planejamento da aula? Bom, eu estou aí para ajudar e para fazer a supervisão dos nossos alunos, que eles possam desenvolver as competências suficientes. Suficientes para quê? Para que eles possam se desenvolver no ambiente que eles precisem, para que estudar uma língua, para se comunicar. Como eles podem se comunicar de forma oral, de forma escrita, através de sinais, de imagens, tudo isso eu tenho que incluir dentro da minha sala de aula. Para quê? Para que eu possa ter alunos ativos, para que eu possa ter um ambiente participativo, eu possa ter atividades que não sejam somente o professor dando uma instrução, mas também um aluno interagindo com os alunos, e alunos interagindo também com os professores. Bem dentro das atividades mais comuns, temos também os papéis e também apresentar uma situação real. Faz pouco tempo, a Andrea e o Roberto comentaram algo muito importante. Antes, na América Latina, tínhamos uma deficiência muito grande de materiais. Nossos materiais da América Latina geralmente são os conhecidos Ipantopen, que é um material que é traduzido em 20 línguas e pronto, certo? Que muitas vezes que são diferentes das nossas partes cultural e são diferentes em relação ao vocabulário do que nós geralmente estamos acostumados a utilizar. Mas nos últimos anos, toda essa parte de inteligência artificial tem chegado para nós, como professores, como ferramentas para poder participar e ver todas essas necessidades de material. Se vocês entram em plataformas conhecidas como o ChatGPT, se vocês colocam ChatGPT, por exemplo, preciso que vocês façam um texto curto que possa ter o clima, que inclua, por exemplo, 3 dias de temperaturas e tudo isso. ChatGPT faz isso para vocês. Então, eles vão dar imagem para vocês, certo? Toda essa parte com os professores, acredito que é uma ferramenta que de verdade cobre todos esses faltas dos materiais que nós não podemos ter. Não sei que material vocês têm nos seus institutos, nós utilizamos o HSK, o Standard First, a gente percebe que podem ser um material de apoio, mas você como professor tem que fazer o planejamento de uma aula
todo um material completo, tudo que eu vou falar, todas as competências do meu aluno, e vou ter, assim, praticamente um livro, certo? Não, pelo contrário, não falar, bom, esse é meu livro, eu tenho que ficar bem grudado nesse livro, não, mas eu tenho que saber, eu quero meus alunos que desenvolvam isso, eu quero que eles desenvolvam aquilo, as competências, e eles têm que ter um livro que eles possam desenvolver. Todo o restante já tem muitas ferramentas. ChatGPT, Canva, Microsoft Designer, que é gratuito. E, além disso, o DeepSeek, muitas ferramentas que servem para fazer o quadro de prática dos caracteres. E tudo isso talvez seja o que mais tempo nos leva. Fazer o planejamento da lição. Não planeja como eu vou levar atividades, mas faz o planejamento de qual vai ser o entorno de aprendizado, como o aluno vai construir a língua chinesa que vai utilizar. Planejo, dependendo dos diferentes modelos, o modelo PPT, Presentation, Practice Production, talvez é um dos mais simples, no qual eu ensino vocabulário, gramática, a leitura, o pratico, o aluno fala, e também tem outros que são pouco, não poderia dizer complicados, mas precisam de mais tempo de preparação para uma aula. O AMAP é conhecido como língua estrangeira, também podemos praticar para o mandarim. Temos também um warm-up que pode ser da minha aula passada, pode ser uma música curta. Eu lembro quando eu clima, por exemplo, tem uma música no YouTube que é Tianqi Zhenmeyang. E vocês cantam com os alunos e, bom, leva 2 minutos, é muito rápido, para dar umas boas-vindas e também para que o aluno sinta que está entrando a outro ambiente, para que ele coloque do lado o chip de espanhol e coloque dentro dele o chip do cérebro, o chip do chinês, desculpem. E também ajudar com o vocabulário, com a prática, a avaliação. Muitas pessoas escutam avaliações e falam, bom, eu tenho que colocar isso num exame, então, mas eu preciso de perguntas de professor ao aluno, do aluno para o aluno, pequenos questionários, pequenos jogos, como por exemplo, como Kahoot, Wordball, Quizlet, que são os mais comuns que podem colocar para os alunos e que são atividades que quebram um pouquinho a rotina da aula, ou seja, tem um livro de texto, tem uma lousa, tem uma lousa e pronto. Então, não, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, tem um material visual. Eu lembro no passado, dentro do treinamento que foi feito no Chile, apresentaram uma plataforma que é chamada de China Focus. São vídeos curtos, onde são utilizados vocabulários que vemos durante as aulas. Então, podemos apresentar a parte de vocabulário ao aluno para que identifique o vocabulário, palavras, identifique expressões que vamos vendo durante a aula. Bom, depois temos a aplicação. Temos a parte de aplicação, que é a parte de prática guiada, prática autônoma também, e considero que são partes importantes que devem ser colocados numa sala de aula, o que o professor fala, mas também temos que deixar o aluno, o outro lado, criar as suas próprias ideias para fazer a prática. E, bom, por questões de tempo, eu tenho toda a parte do warm-up que posso compartilhar para vocês com a Andrea, para que possa compartilhar para vocês como vai ser toda a parte de WIPA. Que exercícios posso utilizar adicional às outras atividades mais comuns que podemos criar, por exemplo, na sala de aula. Por exemplo, você é A, você é B, e depois você é Mari, você é Juan, e aí continuamos. Mas temos outras atividades também que nós podemos aproveitar. E dentro da parte de conclusão, algo que foi mencionado pela Andrea, por exemplo, é que é o feedback pessoal do professor. Como foi, como eu fiz a aula, essas atividades funcionaram com o grupo ou não? Talvez tenha mais um grupo de um mesmo nível. Que tipo de atividade posso fazer dentro de cada grupo? É muito importante. São adequados para os alunos? Muitas vezes nós pensamos que as atividades é o melhor do mundo. E chegamos na sala de aula e nada.
É uma decepção total para o professor. Por quê? Porque talvez não era uma atividade adequada para o aluno. Ou talvez, na minha cabeça, como professor, esteve maravilhosamente planejado, mas chega ao lado de aula que são 15 cabeças diferentes, a sua, e não dá certo. Então, toda essa parte do feedback, como professor, é o segundo passo, planejamento, aula, depois meu feedback, para entender quais são os meus erros, quais são as fortalezas, para que no dia a dia, na prática, como professor, possa crescer e crescer e crescer. Bom, muito obrigado. Deixo aqui o meu último slide com o Xiao Mao, ou gatinho. E bom, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Andrea, Rui Tchau. Obrigado pelo convite. Qualquer dúvida, fique à vontade para me perguntar. Muito obrigada, Miguel, por compartilhar essa excelente apresentação e também refletir novamente o que é ser professor. Professor de chinês e tudo que nós temos que considerar. Então, complementa muito bem o que nós temos e nós queremos motivar para esse concurso de aulas modelo. Então, para encerrar, também lembrem que no chat, e justamente quando acabe esse webinar, vai levar para vocês o Google Forms para que vocês possam fazer a inscrição na base de dados de professores de chinês. Essa base de professores de chinês inclui professores locais e voluntários, e a ideia é que para que estejam atualizados em todas as nossas informações. Roberto, que você acho que tinha uma pergunta que tínhamos que responder, certo? Hay una que dice que hace unos días envió un correo preguntando si enviou um e-mail de institución educativa de uma con pessoa falar representantes que de existe alumnos a asiáticos. possibilidade Lo de podemos ver, no hemos respondido melhorar correos últimamente porque hemos forma de cooperação entre estado alunos enfocados asiáticos. en la preparación de Sim, algunos podemos responder isso, proyectos, mas así que lo más probable es estamos que la focados em próxima preparação de alguns projetos, semana mas talvez na próxima semana respondamos respecto vamos de eso. responder em Siempre relação com hay, isso. Sonia, Sempre tem posibilidades. Hay que ver qué possibilidades tipo de disso. colaboración Temos que se ter puede que tipo de hacer. cooperação podemos También fazer. es E importante ver também é qué tipo de importante ver que tipo de instituciones y es importante que instituições, nos e manden importante também todos que nos los enviem antecedentes todos o os reconocimientos antecedentes, legales de la reconhecimentos legais da institución, instituição, del país en do que país están, em que etcétera, estão, los números, las os cifras, números, as etcétera, porque cifras, obviamente no etc. se Porque, puede apoyar a logicamente, não cualquier podemos tipo de institución. apoiar qualquer tipo de Así instituição. que es muy importante Então, é tener muito importante ter referencia, referências, importante de é la importante institución também que esté ter referência da pidiendo instituição que esteja colaboración y pedindo ahí lo cooperação, e também generaremos vamos los contactos necesarios. gerar os contatos necessários. Também estava Garina, que eu respondi por e-mail. Qualquer dúvida em relação com a gravação do concurso vai depender um pouco se é uma aula online, porque também pode ser uma aula por Zoom ou uma aula presencial. O importante dentro de tudo é que se veja bem clara a aula, a dinâmica da aula, que possa apresentar bem a apresentação, a participação dos estudantes, por exemplo, e vai depender um pouco dos recursos que tenha o professor, do tamanho da aula também, que esteja fazendo e o formato. Então, de qualquer jeito, a base vão ser bem detalhado de qualquer formato que tem que ter, idealmente, etc. E convidamos vocês para ver com mais detalhe a partir dos requisitos. E Juan também falava que, bom, a aula demo inclui uma gravação prática. Então, inclui o planejamento, inclui os recursos didáticos, seja dia de trabalho PPT, o que nós formos utilizar, mas também uma parte importante dessa aula é a gravação da aula em si. Então, uma parte teórica,